Nesse vídeo, vamos falar sobre posições relativas entre circunferências e retas. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos lembrar o que são posições relativas. Posição relativa é a posição de um elemento em relação ao outro. Por exemplo, retas paralelas. A posição paralela é a posição de uma reta em relação a outra reta. É a posição onde as retas não se cruzam, não têm pontos em comum e a distância entre elas é constante. Então, para definir que duas retas são paralelas, a gente precisa comparar a posição de uma reta com a outra. Quando traçamos circunferências e retas no mesmo plano, também podemos classificar as posições de um elemento em relação ao outro. Então vamos lá, vamos ver quais são as possibilidades de posições relativas, começando por posição relativa entre circunferência e reta. Posição exterior. Circunferência e reta são exteriores quando elas não possuem nenhum ponto em comum. E a reta está na região externa da circunferência. Então, a reta e a circunferência não se cruzam e não têm pontos em comum. Posição secante. Nessa posição, circunferência e reta têm dois pontos em comum. A reta cruza a circunferência, determinando dois pontos em comum com a circunferência. Posição tangente. Reta e circunferência têm apenas um ponto em comum, que a gente vai chamar de ponto de tangência. É um ponto que pertence à reta e à circunferência ao mesmo tempo. Agora vamos ver posições relativas entre duas circunferências. Duas circunferências são exteriores quando elas não têm nenhum ponto em comum e uma está na região externa da outra. Posição secante. As circunferências se cruzam e têm dois pontos em comum. Circunferências interiores. Elas também não têm nenhum ponto em comum. Elas também não se cruzam. Só que uma está na região interna da outra. Vamos lembrar que circunferência é apenas a linha de contorno. O contorno das duas figuras não se cruza. Não tem, dessa maneira, nenhum ponto em comum as duas circunferências. Circunferências tangentes internas. Nós já vimos anteriormente que elementos tangentes são os elementos que têm apenas um ponto em comum. As circunferências tangentes são assim, elas têm apenas um ponto em comum. Nesse caso, temos um exemplo de tangentes internas, porque uma circunferência está na região interna da outra circunferência. Tangentes externas. De novo, duas circunferências com apenas um ponto em comum, só que dessa vez, uma circunferência está na região externa da outra circunferência. Por último, temos as circunferências concêntricas. São circunferências que têm o mesmo ponto como centro. O que muda é o raio. É isso, gente. Tchau, tchau.